Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu resolvi tratar de um tema muito importante, na minha opinião, mas que recai sobre algumas ilusões, alguns espantalhos que o liberalismo coloca sobre esses assuntos específicos, principalmente esse autor que eu vou discutir, que é o Hayek, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, grande apoiador das guerras imperialistas e da destruição e assassinato de comunistas, de camaradas na Inglaterra e no mundo. Uma pessoa muito boa, como vocês vão ver. Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre a problemática que o Hayek trata no seu livro O Caminho da Servidão, sobre essa problemática que ele tem com o valor. Isso acontece porque nessa obra, o jeito que ele coloca as formas que o capital se apresenta para se reproduzir e autorreproduzir na sociedade, ele não discute isso sobre as bases de uma defesa do liberalismo, mas ao contrário, ele ataca o controle central dentro do seu livro, que ele coloca como sendo socialismo, inclusive colocando o nacionalsocialismo, o fascismo e o comunismo marxista sobre a mesma medida em pé de igualdade. O valor que ele trata não passa pela forma mercadoria socioprodutiva existente dentro do cenário estrutural capitalista, mas ao contrário, são uma série de justificativas, inclusive justificativas dignas do tal imperativo categórico kantiano, né, de por que o liberalismo seria a única solução, muitas aspas nisso aí, para a continuidade da vida humana organizada na sociedade. Ou seja, o valor presente em Marx, que é no sentido de valor trabalho fetichizado, não está na obra, é completamente ignorado. E por isso ela causa certa estranheza em quem consegue perceber a falta que faz esse conceito, essa definição e esses atributos que existem na teoria marxiana e que não estão presentes na obra do Hayek, que ele decide ignorar dentro da sua lógica de raciocínio. E para começar a falar disso, eu vou trazer algumas citações da obra do Caminho da Servidão para a gente poder discutir um pouco sobre esses conceitos e sobre como eles vão sendo desenvolvidos pelo próprio autor e contrapondo esses conceitos com a teoria marxista, com a teoria do valor marxista, principalmente, e com um histórico pequeno que talvez Hayek conheça, afinal ele foi ganhador de um Prêmio Nobel de Economia, né? Talvez ele conheça as mínimas e mais simples tradições da própria escola da economia política burguesa, da microeconomia, por exemplo. Mas, enfim, isso aí nós trataremos um pouco mais adiante. Vamos começar do básico, que é uma citação que está aqui na página 41 do livro. Ele diz o seguinte, abre aspas: a contribuição do século XIX ao individualismo do período precedente foi apenas trazer a todas as classes a consciência da liberdade, desenvolver sistemática e continuadamente o que surgira de modo aleatório e fragmentado e disseminá-lo da Inglaterra e da Holanda para a maior parte do continente europeu. Bom, vamos começar a tratar dessa sentença e, principalmente, para começar, a gente tem que falar um pouco sobre essa palavra, essa pequena frase que ele coloca, consciência da liberdade. Qual liberdade Hayek trata dentro da sua obra? Melhor dizendo, qual liberdade, quais são os direitos presentes dentro do liberalismo? Começando por aí. O lema do liberalismo, o lema da Revolução Burguesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, ou talvez mais para frente, liberdade, igualdade, direito à felicidade, busca da propriedade, qualquer um desses. Todos esses direitos, eles igualam os seres na sociedade na medida que eles são possuidores de mercadoria ou possuidores de propriedade. É isso que iguala os indivíduos dentro da lógica burguesa. Você pode ter todo o direito de buscar a sua liberdade, de negociar livremente um contrato ou morrer de fome. São as opções que lhe restam, talvez para a grande maioria da população, né? O possuidor e o não possuidor de mercadorias, eles são iguais na forma que se apresentam porque os dois detêm propriedade, sendo que um detém a propriedade dos meios de produção, o outro da força de trabalho. Bom, isso é a igualdade jurídica burguesa, legitimada pelo Estado burguês, né? Que Hayek vai tratar aqui. A liberdade entra nisso também, né? A liberdade de se associar livremente entre seus iguais, entre seus concorrentes, né? Entre seus diferentes possuidores de mercadoria, né?
essa é a liberdade que ele trata, a liberdade da escolha da não escolha, como trata Marx, que é a liberdade de você ser visto como um possuidor de mercadorias ou um possuidor de propriedade, e daí você desenvolve a troca dessa mercadoria, seja ela força de trabalho, seja ela mercadoria apresentada na forma de circulação do capital. Dentro do livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx trata um pouco sobre as bases do Estado burguês e por que esse Estado, dentro do que ele propõe ser propriedade, igualdade, liberdade, fraternidade, esses conceitos são meramente ilustrativos e igualáveis entre o cenário da burguesia e das classes não possuidoras dos meios de produção. Por que esses conceitos se atrelam justamente para legitimar a exploração da classe dos não possuidores pela classe dos possuidores? São conceitos que legitimam esse tipo de roubo, que a gente dá o nome de mais-valor, mais-valia, salário, jornada de trabalho, né? São conceitos que a gente utiliza para legitimar esse tipo de exploração, dando a quem não possui, né, os meios de produção as básicas condições de subsistência, e olha lá, vamos chegar nisso um pouco mais para frente. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a questão da Holanda e da Inglaterra, né? Existe uma passagem no Capital, no capítulo 24, para quem não conhece, página 285 da editora Boitempo. Talvez em outras editoras seja outra página, mas o capítulo 24 chamado assim chamada a acumulação primitiva, né? Abre aspas para Marx. Vimos como o dinheiro é transformado em capital, como por meio do capital é produzido mais valor e do mais valor se obtém mais capital. O que Marx está falando aqui, fecha aspas, beleza? O que Marx está falando aqui é da esfera de circulação das mercadorias no sistema de trocas, né? A diferenciação entre MDM e DMD, para quem já leu Capital, né? MDM, quando você tem uma mercadoria, troca essa mercadoria pela forma dinheiro, né? Que é a esfera de circulação universal, de consenso sobre os seres humanos, e você pega esse dinheiro e troca ele de novo por uma mercadoria, né? E você completa aí um ciclo de circulação de mercadorias, né? E existe também o DMD linha, né, que Marx aprofunda mais para frente, onde você tem o dinheiro, o capital, e você compra uma mercadoria a fim de vendê-la de forma a ganhar mais dinheiro com isso, né? Essa mercadoria, por exemplo, pode ser se dar de forma a se apresentar como capital variável, força de trabalho, né? Bom, mas de qualquer maneira, continuando aqui, né, é disso que ele está falando quando ele fala que o capital produz mais valor e o mais valor produz mais capital, né? Então volta, abre aspas para Marx aqui. Porém, a acumulação do capital pressupõe o mais valor. O mais valor, a produção capitalista. E essa, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos dos produtores de mercadorias. Beleza. Todo esse movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso, do qual só podemos escapar supondo uma acumulação primitiva. Previous Accumulation, em Adam Smith, que ele trata no Riqueza das Nações. De forma diferente que Marx, obviamente. Voltando a Marx, prévia à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. É importante a gente falar de acumulação primitiva, porque Hayek ignora essa tangente dentro da sua análise, principalmente quando ele fala da questão inglesa e da questão holandesa, né? É importante a gente ressaltar que dentro da Inglaterra, botando com mais foco na Inglaterra, afinal Hayek escreve seu livro lá, dentro da Inglaterra a gente teve a Revolução Gloriosa, que arredatou, né, os camponeses de suas terras, privatizou essas terras há muito mais tempo, né, um movimento muito grande de privatização de terras, né, de acumulação dos fundiários capitalistas, né, que passaram então a se associar com os industrialistas dos centros urbanos, né, e muito mais que isso. Não só falando dentro do território inglês, a gente pode tratar também do território do Reino Unido como um todo, né? O território do Reino Unido utilizou as formas de acumulação primitiva, que são formas precedentes ao assalariamento capitalista, muito antes e muito depois do seu próprio desenvolvimento capitalista interno. Isso porque, dentro das formas do capital se apresentar na sociedade,
Existem formas que permitem uma certa forma de acumulação que é muito mais forte, potente, que consegue fazer com que o indivíduo extraia de outro indivíduo ou de um grupo de indivíduos o mais valor no assalariamento. E às vezes formas não capitalistas de organização, como a própria escravidão, fato esse que a Inglaterra lucrou bastante, né? E a exploração colonial, por exemplo, e o neocolonialismo, né? Podemos falar até dos tratados desiguais chineses, né? Da nova Rota da Seda. Todas essas questões que estão fora do território inglês e dentro da esfera do Reino Unido são formas, e foram formas que se apresentaram como meios de acumulação primitiva para o desenvolvimento interno da Inglaterra, né? Muita gente, inclusive Oswald Mosley, o capitão teórico do fascismo inglês, né? Diz em suas teorias que, na verdade, quem pagou e quem desenvolveu os países periféricos, né, foi a própria Inglaterra, e que agora esses países deviam uma reparação, né, sendo que foi o contrário, utilizaram desses países para a exportação do capital financeiro, para a exportação da quantidade de mercadorias de circulação, né, e de outras formas de apresentação do capital que o próprio país não conseguiria suportar por si mesmo na sua reprodução infinita de capital dentro desse contexto de expansão do capitalismo, né? E destruíram países, destruíram povos, conquistaram à base da força e da coerção, né? O Reino Unido tem papel muito grande nessa história, na história que a gente pode colocar dentro da lata de lixo da nossa história, porque trata de um país que colonizou, matou, escravizou e lucrou, principalmente lucrou com a acumulação primitiva dentro do cenário de desenvolvimento capitalista, muito mais do que a gente pode imaginar, né? Teve um papel fundamental para o desenvolvimento do capitalismo inglês o uso da acumulação primitiva, o uso da exploração forte e violenta do resto dos povos do mundo. E nenhum continente ficou alheio a esse tipo de exploração. E é bom a gente falar um pouco do Reino Unido, porque a gente entra aqui em outras duas citações que o Hayek coloca na sua obra. Vou abrir aspas para elas aqui e citá-las para vocês. A primeira está na página 65, onde ele fala, abre aspas, a tendência ao monopólio e ao planejamento não decorre de fatos objetivos e incontroláveis. É, ao contrário, produto de opiniões promovidas e propagadas durante meio século, até que chegaram a dominar toda a nossa esfera política de governo. E na página 67, ele continua. Se observarmos a regularidade e a frequência com que os aspirantes ao monopólio obtêm auxílio do Estado para tornar efetivo o seu controle, íamos nos convencer de que o monopólio não é, em absoluto, inevitável. Essa conclusão é grandemente corroborada pela ordem histórica em que o declínio da concorrência e o surto do monopólio se manifestaram nos diferentes países. E logo em seguida, ele cita o exemplo dos Estados Unidos e cita o exemplo da Alemanha como exemplos de como o monopólio age dentro do cenário que vai de antemão ao liberalismo. Vamos lá. Ele cita os Estados Unidos e a Alemanha, certo? Fazendo referência ao que Lenin chama de via prussiana, ao que Gramsci chama de revolução passiva. O que isso condiz? Isso condiz num Estado que se formou tardiamente dentro do contexto capitalista, né? A gente tem os Estados que se formaram de maneira violenta, uma ruptura radical com a ordem feudal, né? A gente tem a França, a gente tem a Inglaterra, por exemplo, né? E a gente tem países que se formaram tardiamente nesse contexto capitalista e que, portanto, não fizeram uma ruptura, não propuseram uma ruptura radical com o sistema feudal, mas, ao contrário, eles fizeram uma espécie de mudança, uma legitimação desse novo Estado em concordância, né, com as classes antigamente dominantes, que podemos ver, por exemplo, na via prussiana, né, na formação da Alemanha, inclusive na formação da Itália, né, e na formação dos Estados Unidos, do Japão também, com a Revolução Meiji, né. Todos esses processos ocorreram por esse chamado via prussiana, que Lenin coloca muito bem. E eu vou citar Lenin, inclusive, na sua obra Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Ele diz, na página 130 e 131, o seguinte, abre aspas, a concorrência transforma-se em monopólio, daí resulta um gigantesco processo na socialização da produção. Socializa-se também, em particular, o desenvolvimento de inventos e dos aperfeiçoamentos técnicos.
Socializa-se, em particular, o desenvolvimento dos inventos e aperfeiçoamentos. A produção torna-se social, mas a apropriação continua a ser privada. Os meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um reduzido número de indivíduos. O quadro geral de livre concorrência é mantido nominalmente, e o jugo de um punhado de monopolistas sobre o resto da população torna-se 100 vezes mais pesado, mais sensível, mais insuportável. E na página 161, ele continua falando que a concentração da produção, tendo consequência os monopólios, fusão ou junção dos bancos com a indústria. Tal é a história do aparecimento do capital financeiro e do conteúdo que este conceito encerra. Bom, vamos tratar disso. Eu acho importante porque Hayek não busca diferenciar na sua obra o estatismo burguês, né, que atua em prol da manutenção capitalista, né, dentro do cenário imperialista, do qual pertencem dois tipos de nações que entram em choque, né, as nações que atuaram de maneira revolucionária para retirar a antiga ordem feudal, e as nações que se formaram tardiamente do capitalismo, né, e entram em choque aí para o desenvolvimento da esfera de circulação internacional das mercadorias e da divisão social do trabalho, né. Hayek não faz essa diferenciação desse tipo de estatismo, desse tipo de monopólio burguês que é usado para desenvolver a indústria nacional em prol de agrariar o mercado interno e o mercado internacional do marxismo. Em teoria, para ele, todas são políticas socialistas. E o monopólio que o Hayek expressa, de fato, não era inevitável. A história e as forças que atuam no processo histórico, né, elas seguem uma tendência objetiva, mas elas não são mecânicas, né? No entanto, a reprodução do capital sob a égide liberal que Hayek defende concentrou o mesmo tipo de monopólio do que tange ao conteúdo, apesar das formas serem diferentes dos monopólios dos países que se formaram tardiamente dentro do capitalismo, né? O problema é estrutural. O problema que Hayek coloca, ele é estrutural. Hayek trata de maneira superficial na sua obra, mas o problema está na esfera de circulação e na base socioprodutiva da reprodução do capital. Quem vai tratar disso é Mesaros, na sua obra Para Além do Capital. Ele vai tratar desse problema estrutural que o liberalismo não consegue resolver, porque é um problema que está dentro da base, da égide da formação ontológica do sujeito dentro do capitalismo, da formação ontológica socioprodutiva desse sujeito e de como ele relaciona isso com a própria relação que ele tem com a mercadoria e com a produção. Ele trata disso na medida em que o capital ele é uma base produtiva que a lógica é sustentada pela expansão eterna e pela reprodução eterna. Por isso que existem várias formas de apresentação do capital, várias formas que se entram em crise, né? Várias formas que apresentam-se, morrem, definham e novas formas se criam, né? O capital financeiro é um exemplo dessa forma de capital que se apresenta, né? O Marx chama, inclusive, a valorização do capital, dinheiro, né? Dessa forma dele se apresentar, de linha, né? Não perpassa pela esfera da mercadoria para se reproduzir, né? O próprio capital constante dentro da lógica, que não passa pela exploração direta da força de trabalho, que é o capital variável, né? Também se valoriza, também se reproduz dentro do capitalismo, né? E tudo isso sob uma base violenta, sob uma base de coerção, uma base bélica, inclusive, de expansão, né? Uma base onde a gente vive uma contradição inerente ao capitalismo, que o capital tendo o seu ímpeto constante de expansão eterna e um mundo de recursos escassos, né? Quem estuda economia pode confirmar. A definição da economia é trabalhar com recursos escassos. Como você vai manejar recursos escassos, né? Isso é economia burguesa, inclusive, né? Uma definição da economia política burguesa. Dentro da economia, essa contradição ela se torna aparente, né? Apesar dela não ser conversada, não ser debatida pelos economistas burgueses, ela está lá, ela se apresenta, né? Mas enfim, Hayek continua dentro da sua obra, e eu vou citar mais uma parte do livro dele, da página 72, é a penúltima citação que eu vou fazer para a gente discutir, e ele diz o seguinte, abre aspas: se é verdade que as invenções nos conferiram um poder formidável, por outro lado, é absurdo insinuar que devemos empregar esse poder para destruir nosso legado mais precioso, a liberdade. Bom, vou citar só mais uma coisa, antes de passar para explanação, né? Para a contraposição dessa argumentação, que está na página 91.
ele diz o seguinte: nos nossos tempos, dominados pela obsessão de controlar conscientemente todas as coisas, pode parecer paradoxal que consideremos uma virtude o fato de, em um dado sistema, conhecermos menos acerca do efeito particular das medidas tomadas pelo Estado do que seria o caso na maioria dos outros sistemas, e que um método de controle social seja considerado superior justamente por desconhecermos seus resultados precisos. Entretanto, essa consideração é o fundamento lógico do grande princípio liberal do Estado de Direito. Novamente, a gente pode tratar um pouco aqui do imperativo categórico kantiano que ele tenta colocar, né? Mas mais que isso, eu acho importante a gente colocar de volta a justificativa e a legitimidade que o Estado burguês se coloca como sendo o regulador do Estado de Direito, né? Como sendo o legitimador da liberdade, da igualdade. Fato esse que não existe, né? Em realidade não existe. Essa forma de legitimação que existe dentro dessa esfera, ela é estrutural na medida em que, novamente, volto a dizer, existe uma classe de possuidores, uma classe de não possuidores, ambos são vistos com a mesma liberdade de terem ou não terem propriedade, se associarem livremente ou morrerem de fome. Essa é a liberdade que o Estado burguês legitima, essa é a igualdade jurídica que o Estado burguês legitima, inclusive legitima muito mal, como a gente vê durante a história. E para finalizar, vou fazer uma citação um pouco mais longa da página 103 do livro do Hayek, mas que eu acho muito importante para a gente tratar sobre uma base marxista, inclusive uma base não marxista também, como vocês vão ver mais para frente. Abre aspas. Enquanto pudermos dispor, sem restrições, dos nossos rendimentos e de todos os nossos bens, uma perda econômica só nos privará daquilo que consideramos o menos importante dos desejos que teríamos condições de satisfazer. Uma perda meramente econômica é, pois, uma perda cujo efeito podemos fazer recair sobre nossas necessidades menos importantes. Mais à frente ele continua: isso leva muita gente a acreditar que tudo aquilo que, como a planificação, só afeta os nossos interesses da ordem econômica, não constituirá séria interferência nos valores mais básicos da existência. Trata-se, porém, de uma conclusão errônea. Os valores econômicos são-nos menos importantes do que muitas outras, justamente porque em matéria de economia temos liberdade para decidir o que é mais ou menos importante para nós. Ou, bem poderíamos dizê-lo, porque na sociedade atual cabe a nós resolver os problemas econômicos da nossa existência. Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que o conceito microeconômico da economia política burguesa que ele está colocando aqui é o conceito das preferências, a teoria das preferências, né? E a gente vai tratar também de responder com o conceito da microeconomia burguesa, que é o conceito da elasticidade da demanda. A questão aqui é que a grande maioria da população possui demandas inelásticas que não conseguem se satisfazer com o capitalismo. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca um gráfico na nossa mente de oferta e demanda, né, pela quantidade e pelo tempo, a gente vai ver que existem alguns bens na nossa sociedade que a demanda é inelástica. Ou seja, não importa qual o preço desse bem, esse bem vai ter que ser consumido de qualquer maneira. Esses são os bens de subsistência da nossa população. E dentro da sociedade capitalista, grande parte da população não tem acesso a esses bens. Não conseguem satisfazer as demandas inelásticas. Não importa o preço, né? Não conseguem satisfazer essas demandas dentro do capitalismo e, portanto, né, não pode se aplicar o conceito da teoria comportamental das preferências. A demanda é pela subsistência, né? E a elasticidade dela já não faz diferença, porque não importa o preço que se coloca dentro do mercado, essas demandas inelásticas não são atingidas, né? A preferência torna-se uma preferência pela subsistência, né? Quantas pessoas não passam por isso? Ter que escolher entre uma refeição ou outra, né? Ter que escolher entre um bem essencial ou outro, ter que escolher entre o transporte e a mercadoria padrão, né? O plano de saúde, o plano de aposentadoria privada. Quantas pessoas não passam por isso? Isso são demandas inelásticas na nossa sociedade, né? São demandas de subsistência. E se elas não estão sendo satisfeitas, se elas não conseguem ser satisfeitas dentro do capitalismo,
Então é impossível a gente colocar sobre a égide de análise uma teoria comportamental das preferências. Não existe preferência. É subsistência que a gente está falando. Primeiro, a subsistência precisava ser cumprida para a gente estar falando em abrir mão de algum bem ou de fracasso econômico. A gente estaria precisando falar disso primeiro, da subsistência. Uma coisa que a gente não consegue satisfazer dentro do sistema. Então já é uma conversa perdida a partir daí. É uma contradição basilar. É um erro basilar. Portanto, tudo que se desenvolve dele vai cair e recai. Podem ter certeza nesse mesmo erro. De ignorar que dentro do capitalismo, dentro da sociedade de possuidores e não possuidores, o liberalismo, que é legitimado pelo Estado burguês e que constrói os monopólios da mesma forma em que o estatismo burguês também construiu durante a história e que utiliza da acumulação primitiva até o século XXI para agariar maiores lucros, maiores taxas de lucro dentro do seu próprio cenário de exploração e de acumulação. Dentro desse cenário, a gente não pode falar de preferências. Muito menos na época que Hayek escreve isso. E além disso, né, a gente tem que os valores econômicos ali, né, eles podem parecer mesmo menos importantes na medida que o capital e a sua reprodução e a sua esfera de circulação, a sua esfera de forma, né, se apresentam de formas diferentes na sociedade. Né? Mas no final, o giro completo dessa circulação perpassa as esferas nas quais toda a sociabilidade humana e a nossa ontologia das nossas relações estão inseridas. Isso acontece porque, novamente, citando Mesaros, o capital não faz base só de uma estrutura. Ele faz base da sociabilidade, da ontologia, da estrutura socioprodutiva de expansão eterna. Ele se autorreproduz de maneira eterna e ele subjuga os povos e subjuga as classes sob os limites que ele impõe dentro dessa sociabilidade. Para destruir o capital, para destruir essa lógica, para superar essa lógica, não é preciso modificar as estruturas, não é preciso modificar a forma com que ele se apresenta, muito menos é preciso entrar em debate sobre o monopolismo estatal e o monopolismo liberal. Os dois são frutos da mesma classe. Os dois são frutos que geram o mesmo tipo de exploração, que geram o mesmo tipo de pobreza e de continuidade da esfera de reprodução do capital, que leva milhões e milhões à pobreza, à miséria, à fome, à morte, à violência e às guerras. Para destruir essa estrutura, a fórmula está aí. A fórmula está no nome. O predicado está no sujeito. Destruição. O reformismo, a reforma, a reestruturação, isso não funciona. A ofensiva comunista, marxista, socialista atual, ela tem que perpassar pela destruição das estruturas burguesas de sociabilidade e de organização produtiva e socio-reprodutiva do capital. No momento que a gente destrói essas estruturas, a gente abre espaço para conversar sobre a construção do socialismo, sobre a construção de uma nova forma de sociabilidade e de produção. Não existe reforma para uma estrutura que está podre.